Você sente isso, não é? Essa força que pulsa no seu peito, uma energia que às vezes te assusta de tão intensa. É um chamado, um fogo que queima e que sempre te fez sentir diferente. Você tentou se encaixar, ser como os outros, mas sempre soube que havia algo extraordinário correndo em suas veias. Não é sorte, não é coincidência. É poder. Seu propósito, seu chamado, sua unção. Há uma razão pela qual você nunca se encaixou em padrões comuns, porque eles não foram feitos para você. É por isso que você se sente inquieto diante da injustiça, por isso uma autoridade natural surge em momento de crise, e por isso sua fé é mais ousada, sua determinação mais forte. Essas não são apenas características da sua personalidade, são as marcas da sua vocação, o design de quem você realmente é. Você foi projetado para impactar, para transformar, para reinar. Este é o início de um caminho, e nos próximos minutos, você vai entender como ativar esse poder que está adormecido dentro de você. Antes de continuarmos, se algo dentro de você está gritando é isso, acerte o botão de inscrição agora. Não é por números, mas porque cada um que se junta a nós fortalece nosso exército espiritual. O inferno treme quando os escolhidos se reconhecem e se unem. E você, meu caro, é um deles. Lembre-se daqueles momentos em que você tentou se misturar e não conseguiu. Aquelas situações em que suas ideias eram diferentes, aquelas noites em que você ficou acordado sentindo que havia algo maior para sua vida. Não era sua mente te enganando. Era seu espírito reconhecendo sua vocação. Você nasceu com uma marca diferente, não uma marca que você vê no espelho, mas uma marca espiritual. Pessoas comuns seguem a multidão, mas você sempre quis esculpir seu próprio caminho. Outros se contentam com o básico, mas você sente uma sede insaciável por mais. Isso não é rebeldia, é realeza espiritual correndo em suas veias. Deus não cria cópias. Ele cria originais. Cada escolhido tem um DNA espiritual único. Sua maneira de orar, sua forma de adorar, seu modo de ver as situações, tudo isso faz parte do seu design divino. Você não precisa imitar ninguém. Sua originalidade é sua arma mais poderosa. Sabe quando você entra em um lugar e percebe coisas que ninguém mais nota? Quando você sente no seu espírito que algo não está certo, mesmo que pareça perfeito por fora, isso é discernimento espiritual, um dos sinais da sua vocação. Você foi equipado com sensores espirituais mais aguçados porque sua missão exige isso. O inimigo tentou te convencer de que você é estranho, que precisa mudar, que precisa ser normal. São mentiras. Sua diferença não é um defeito. É um perigo. Você é perigoso para o reino das trevas. Quando um escolhido descobre quem realmente é, territórios são conquistados, vidas são transformadas, principados tremem. Você já percebeu como as maiores batalhas da sua vida acontecem na sua mente? O inimigo ataca seus pensamentos porque ele sabe que sua mente é o campo de ativação do seu poder. Quando você renova sua mente, quando você pensa como um escolhido, o sobrenatural se manifesta naturalmente em sua vida. Muitos escolhidos estão vivendo abaixo de seu chamado porque acreditaram nas mentiras do inimigo. Eles acreditaram que precisavam de permissão humana para exercer sua autoridade espiritual. Acharam que precisavam de um título para ter influência. Escolhido, sua autoridade não vem dos homens. Ela vem do próprio Deus. Você não precisa de um título para cumprir sua vocação. Sua vocação é sua identidade, não sua função. Onde quer que você pise, sua autoridade vai com você. No trabalho, em casa, na rua, você é escolhido 24 horas por dia. As batalhas que você enfrenta são a prova da sua vocação. O inimigo não perde tempo atacando aqueles que não representam perigo. Se sua vida tem sido uma série de lutas intensas, é porque seu chamado é intenso. As batalhas não vieram para te destruir. Elas vieram para te treinar. Deus permite que você enfrente gigantes porque Ele sabe que dentro de você habita um guerreiro. Cada problema que você supera é um teste de força aprovado. Cada batalha que você enfrenta é um nível de autoridade conquistado. Cada cicatriz que você carrega é uma medalha de honra no reino espiritual. O mundo está esperando você despertar. Existem pessoas que só serão alcançadas através da sua vocação específica. Há problemas que só serão resolvidos através da sua unção particular. Existem portas que só se abrirão diante da sua autoridade espiritual. Pare de tentar ser comum. Pare de diminuir a intensidade da sua luz para não incomodar os outros. Pare de esconder seus dons para não parecer diferente.
O mundo não precisa de mais pessoas comuns. Precisa de escolhidos que abracem sua identidade e operem em seu poder sobrenatural. Sua hora chegou. O tempo de se esconder acabou. O tempo de duvidar passou. Agora é a hora de reinar, conquistar, manifestar o poder que Deus colocou dentro de você. E se falássemos sobre poder, não apenas qualquer poder. Aquele poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Esse mesmo poder vive dentro de você agora. Não é uma versão mais fraca, não é uma cópia barata. É o poder puro, original, não diluído. Muitas pessoas oram pedindo por poder, mas não percebem que nasceram com ele. É como se alguém vivesse em um palácio, mas dormisse na garagem, porque não sabe que tem as chaves dos quartos. Você já tem tudo o que precisa. O poder não está lá fora. Ele está dentro de você. Quando Jesus subiu aos céus, ele não levou o poder consigo. Ele deixou esse poder para você usar. Mas existem alguns escolhidos vivendo como mendigos espirituais, implorando por migalhas quando há um banquete preparado. Há escolhidos pedindo permissão para existir quando já receberam autoridade para reinar. O problema não é a falta de poder, é a falta de consciência do poder. Você já viu um leão pedindo permissão para ser um leão? Já viu uma águia com medo de voar alto? O poder está no seu DNA. Da mesma forma, o poder sobrenatural está no seu DNA espiritual. Você não precisa fingir que tem poder. Você precisa aceitar que você tem poder. Quando você ora e sente aquele fogo interior, quando adora e parece que vai explodir de tanta glória, quando impõe as mãos e sente a unção fluir, isso não é emoção. É o poder divino se manifestando através de você. É a sua autoridade espiritual em ação. Mas há escolhidos que sufocam esse poder. Têm medo de parecerem radicais demais. Medo do que os outros vão pensar. Medo de perder o controle. Um escolhido entende que poder controlado é poder limitado. Deixe o poder fluir. Deixe a unção se manifestar. Pare de tentar ser religiosamente correto e comece a ser espiritualmente eficaz. O inimigo treme quando um escolhido descobre o poder que carrega. É por isso que ele trabalha tanto para mantê-lo distraído, ocupado com pequenas coisas, focado em problemas terrenos. Ele sabe que, no momento em que você despertar para o seu poder, o território dele será invadido. Você não nasceu para viver pela metade. Você não nasceu para existir no básico. Você é um filho do rei, herdeiro do trono, portador do poder divino. Sua vida deve ser uma contínua demonstração do sobrenatural. Onde quer que você pise, o poder de Deus deve se manifestar. Pare de pedir o que você já tem. Pare de procurar o que já está dentro de você. Comece a exercer seu poder. Comece a usar sua autoridade. Quando você orar por uma pessoa doente, não peça a Deus para curar. Use o poder que Ele já te deu para curar. Quando você confrontar uma situação impossível, não peça a Deus para resolver. Use sua autoridade para comandar a mudança. Escolhido, é hora de despertar. É hora de deixar esse poder fluir sem medo. O mundo precisa ver o poder de Deus em ação através da sua vida. Pessoas precisam ser curadas pelas suas mãos. Vidas precisam ser transformadas através de suas palavras. Situações precisam ser alteradas através da sua autoridade. O poder está lá. Sempre esteve. Agora, é hora de usá-lo. As lutas pesadas, os desafios imensos, as batalhas intensas, tudo isso tem um propósito na sua vida. Hoje, você vai entender por que passa por tantas provações. Ninguém se torna guerreiro em dias de paz. Deus não te escolheu porque sua vida era perfeita. Ele te escolheu porque sabia que você suportaria o peso do chamado. Cada batalha é uma academia espiritual. Cada problema é um peso que fortalece a sua fé. Pense em Daniel. Ele não se tornou um líder em um dia calmo. Ele foi jogado em uma cova de leões famintos. Todos pensaram que era o seu fim. Mas foi exatamente na cova que o seu poder se manifestou. Os leões não o tocaram. Sabe por quê? Porque havia algo maior dentro dele do que as feras ao seu redor. O jovem Davi enfrentou seu gigante quando todo o exército tremia de medo. Não porque ele era mais forte, mas porque ele sabia quem ele era. Ele entendeu que o tamanho do gigante não importava. O que importava era o tamanho do Deus que estava com ele. Seus gigantes também aparecem. Problemas que parecem maiores que suas forças. Situações que parecem impossíveis de superar. Escolhido, escute bem.
Os gigantes não vieram para te destruir. Eles vieram para te treinar. Cada gigante que você derrota é uma promoção no reino espiritual. O mundo olha para suas lutas e sente pena. Eles dizem que você não merecia passar por isso, mas eles não entendem que sua unção está sendo temperada no fogo das batalhas. Seu poder está sendo refinado sob a pressão dos problemas. Os ataques são constantes porque o inimigo enxergou seu potencial antes mesmo de você. Ele sabe que se você descobrir quem realmente é, causará destruição no reino das trevas. É por isso que ele tenta te desanimar, te fazer desistir, te convencer de que é difícil demais. Mas escolhido, as batalhas que tentam te derrubar vão te levantar mais alto. Os problemas que tentam te enfraquecer vão te fortalecer. As situações que tentam te destruir vão te tornar indestrutível. Você não está perdendo. Você está treinando. Pare de reclamar das dificuldades. Pare de chorar pelos problemas. Cada batalha é uma oportunidade de manifestar o seu poder. Cada desafio é uma chance de provar a sua autoridade. Cada problema é um palco para Deus mostrar a sua glória através de você. A escolha divina não recaiu sobre você por acaso. Deus viu em você um guerreiro. Alguém que não desiste na primeira queda. Alguém que se levanta mais forte depois de cada tropeço. Alguém que usa as cicatrizes como medalhas de honra. Novas batalhas virão. Os desafios não vão parar. Mas agora você sabe. Eles não foram feitos para te destruir. Eles foram feitos para te construir. Eles não têm a intenção de te enfraquecer. Eles são destinados a te fortalecer. Eles não são feitos para te derrotar. Eles são feitos para te coroar. Levante a cabeça, guerreiro. Você é mais forte do que pensa, mais poderoso do que imagina, mais ungido do que acredita. As batalhas não vieram para te derrotar. Elas vieram para revelar o vencedor que você já é. Todo o poder que está dentro de você precisa ser ativado. É como um carro potente. Não importa se você tem um motor forte se não sabe ligar a ignição. Primeiro, você precisa entender que esse poder não é seu. Não veio de você, dos seus esforços, nem dos seus méritos. É um poder que vem direto do trono. O Espírito Santo depositou em você uma porção da glória divina. É por isso que você nunca deve se orgulhar do poder. Seja grato pelo privilégio. Muitos escolhidos perdem o poder porque começam a pensar que são a fonte. Eles acham que podem controlá-lo, que podem usá-lo sempre como querem. Errado. Poder sem submissão torna-se destruição. Quanto mais você se curva diante de Deus, mais autoridade Ele te dá para se levantar diante do inimigo. O medo é a maior ferramenta do inferno contra os escolhidos. Medo do que os outros vão pensar. Medo de falhar. Medo de parecer louco. Medo de perder o controle. Escolhido. Entenda. Seu poder só se manifesta na medida da sua ousadia. Enquanto você tiver medo, seu poder permanece limitado. Suas palavras são armas espirituais. Quando você fala, o reino espiritual treme. Não são apenas palavras. São decretos com poder divino. É por isso que o inimigo tenta tanto silenciar sua boca, te fazer murmurar, te encher de palavras de derrota. Ele sabe que quando você abre a boca com autoridade, o sobrenatural se manifestará. A oração não pode ser um ritual religioso. Deve ser um momento de poder. Quando você ora, as montanhas devem tremer. Quando você adora, o céu deve se abrir. Quando você profetiza, a realidade deve mudar. Pare de orar como se estivesse pedindo um favor. Ore como quem tem autoridade. O jejum não é para impressionar a Deus. É para enfraquecer a sua carne e fortalecer o seu espírito. Quando você jejua, suas antenas espirituais ficam mais sensíveis. Você ouve a voz de Deus melhor. Você percebe os movimentos do reino espiritual com mais clareza. Você ativa dimensões mais profundas do seu poder. A palavra deve ser a sua espada. Não basta ler. Você deve declarar. Não basta saber. Você deve viver. Cada versículo é uma chave de poder. Cada promessa é uma fonte de autoridade. Quando você declara a palavra, não são apenas letras saindo da sua boca. É poder sendo liberado no reino espiritual. Sua presença deve perturbar o inferno. Onde quer que você pise, os demônios devem tremer. Não porque você é especial, mas porque você carrega a autoridade do nome de Jesus. Pare de pedir permissão para exercer seu poder.
Pare de esperar por autorização para usar sua autoridade. O louvor é a sua arma de guerra. Quando você adora, não é apenas música. É uma declaração de guerra contra o inferno. É por isso que você deve louvar com ousadia, adorar com autoridade, cantar como quem sabe que cada nota musical é uma flecha contra as fortalezas do inimigo. Sua fé deve ser agressiva, não uma fé passiva que apenas espera, mas uma fé que toma posse, que avança, que conquista. O reino dos céus é tomado por esforço. Não o físico, mas o espiritual, a força da sua fé em ação. Escolhido, é hora de ativar o seu poder. Pare de viver pela metade. Pare de aceitar a derrota. Pare de se contentar com migalhas. Você tem o poder de curar enfermos, o poder de expulsar demônios, o poder de abrir e fechar portas, o poder de mudar histórias. O mundo está esperando pela manifestação do seu poder. Existem pessoas que só conhecerão a Deus através da demonstração do seu poder. Há situações que só mudarão quando você usar sua autoridade. Existem vidas que só serão transformadas quando você ativar seu poder sobrenatural. Levante-se agora. Tome sua posição. Tome posse de sua autoridade. O céu te apoia. O Espírito Santo te capacita. O próprio Jesus te deu poder. Não há mais desculpas para viver no comum quando você foi chamado para o extraordinário. A unção que você carrega tem um preço. Não é dinheiro. Não é trabalho. Não é esforço humano. O preço é a rendição total. Aqueles que querem poder sem compromisso não entenderam o chamado. Muitos querem a glória, mas poucos aceitam a cruz. Querem o poder, mas não a responsabilidade. Querem os dons, mas não a disciplina. O verdadeiro poder exige verdadeira dedicação. Não há atalhos. Não há meio termo. Sua vida não pertence mais a você. Quando Deus te escolheu, você se tornou propriedade divina. Seus planos, seus sonhos, seus desejos, tudo deve passar pelo filtro do propósito divino. Isso parece pesado? É porque é. Mas o peso da glória é maior do que o peso do sacrifício. O conforto será seu inimigo. Deus irá constantemente te tirar da sua zona de conforto. Ele te empurrará para águas mais profundas. Ele te levará a lugares que você nunca imaginou. Não porque ele é cruel, mas porque o seu poder só cresce quando você é desafiado. Prepare-se para ser incompreendido. Sua família pode não entender. Seus amigos podem se afastar. As pessoas te chamarão de radical, de fanático, de exagerado, de anormal. Quem carrega um poder diferente, vive uma vida diferente. A solidão fará parte da sua jornada. Haverá momentos em que será apenas você e Deus. Momentos em que ninguém entenderá a sua luta. Momentos em que você terá que adorar sozinho, orar sozinho, lutar sozinho. Estes são momentos preciosos. É quando o seu poder cresce mais. Você terá que matar seu ego diariamente. O ego é o maior inimigo do poder espiritual. Quando você começa a ver resultados, quando as pessoas começam a te exaltar, o ego quer roubar a glória. É por isso que a cruz deve ser diária. Morra para si mesmo todos os dias. Sua agenda não é mais sua. Deus irá te acordar no meio da noite para orar. Ele irá te ligar no meio do dia para ministrar. Ele irá te usar em horas inoportunas. O verdadeiro poder exige disponibilidade total. Você é um servo antes de ser usado. O dinheiro não pode ser o seu Deus. É claro, Deus irá te prosperar. Ele irá te abençoar financeiramente. Mas se o dinheiro se tornar a sua motivação, o seu poder diminuirá. Busque primeiro o reino. Todo o resto virá junto. Seus relacionamentos precisam ter propósito. Você não pode andar com qualquer um quando carrega o poder. Suas amizades precisam te fortalecer, não te enfraquecer. Seus relacionamentos precisam somar, não subtrair. Escolha suas conexões com sabedoria. A palavra não será sua amiga. Você terá que dizer não a muitas coisas boas para viver as coisas excelentes. Não a convites, não a oportunidades, não a relacionamentos. O foco é essencial para quem carrega o poder. Sua vida precisa ser um exemplo. Você não pode pregar uma coisa e viver outra. Você não pode ministrar poder e viver na derrota. Sua vida deve confirmar a sua palavra. Seu testemunho deve validar a sua unção. O preço é alto, mas a recompensa é maior. Ver vidas transformadas, ver milagres acontecendo, ver o sobrenatural se manifestando através de você.
ver o reino de Deus avançando. Não há preço que pague por isso. Escolhido, a decisão é sua, decida hoje. Ou você paga o preço e vive na plenitude da sua vocação, ou você recua e vive uma vida morna. Não há terra de meio termo. Não há poder sem compromisso. Não há unção sem rendição. O altar está pronto. A escolha é sua. Você pode ser apenas mais um na multidão ou pode ser um escolhido que mudou a sua geração. Você pode viver no comum ou pode pagar o preço do extraordinário. Você pode existir ou pode reinar. Lembre-se, o preço é alto, mas o privilégio é maior. A cruz é pesada, mas a glória é eterna. O sacrifício é real, mas o poder é sobrenatural. Vale a pena pagar o preço. Vale a pena viver a vocação. Vale a pena ser um escolhido. Quando o poder sobrenatural se manifesta através de você, realidades são transformadas. Não é sobre você. É sobre o impacto que Deus quer criar através da sua vida. Você é um canal da glória divina. Escolhido, entenda sua missão. Você não foi chamado apenas para experimentar o poder. Você foi chamado para ser um canal desse poder. Não apenas para ser transformado, mas para ser um agente de transformação. Não apenas para brilhar, mas para fazer outros brilharem. Levante-se agora. O mundo precisa do seu poder em ação. Pessoas estão esperando pela manifestação da sua unção. Vidas aguardam o toque do seu ministério. O seu impacto ecoará na eternidade. Este é o momento da sua decisão. Não uma decisão qualquer, mas aquela que irá definir o seu destino. O poder já está em você. Sempre esteve. A única diferença entre aqueles que se manifestam e aqueles que apenas sonham é a decisão de ativar. Você já ouviu a verdade. Já sentiu o chamado. Já experimentou vislumbres do seu potencial. Agora é hora de decidir. Você vai continuar na margem ou vai mergulhar nas águas profundas? Você vai se contentar com migalhas ou vai tomar posse da sua herança completa? O inimigo treme quando um escolhido toma uma decisão inabalável. Ele sabe que não há força no inferno capaz de parar alguém que decidiu andar no poder. É por isso que ele tenta te manter na indecisão, na dúvida, no talvez. Olhe ao seu redor. O mundo clama por manifestações de poder. Pessoas estão cansadas de religiosidade vazia. Estão fartas de promessas não realizadas. Eles precisam ver o sobrenatural em ação através da sua vida. Sua família está esperando por sua decisão. Seus filhos precisam ver um exemplo de poder. A sua casa precisa experimentar a manifestação da sua unção. O seu legado será definido pela decisão que você tomar hoje. Não espere para estar pronto. Você nunca estará. Não espere para entender tudo. Alguns mistérios só são revelados na jornada. Não espere por aprovação. Os maiores escolhidos foram os mais criticados. O céu está em expectativa. Os anjos estão posicionados. O Espírito Santo está pronto para se manifestar através de você. Agora, tudo depende da sua decisão. Um simples sim pode desencadear torrentes de poder sobre a sua vida. Decida agora andar no poder, não apenas falar sobre ele. Decida manifestar a unção, não apenas desejá-la. Decida ser um canal de milagres, não apenas uma testemunha deles. Decida reinar em vida, não apenas sobreviver. Decida impactar gerações, não apenas existir. O momento é agora. Não há outro tempo. Não há outro lugar. Não há outra pessoa. Você foi escolhido para esta hora. O seu poder foi designado para este momento. A sua unção foi preparada para este tempo. Levante a sua voz agora. Declare a sua decisão. Ative o seu poder. O reino espiritual responde a decisões declaradas. O sobrenatural se manifesta através de escolhas proclamadas. Este pode ser o dia mais importante da sua vida. O momento em que você deixou de ser um espectador e se tornou o protagonista. O dia em que seu poder deixou de ser potencial e se tornou realidade. Obrigado por assistir. Se este vídeo falou com seu espírito, se inscreva no canal para se juntar à nossa comunidade de escolhidos. Comente abaixo. Eu decido reinar, para manifestar o poder na sua vida hoje.